Hoje vamos falar sobre hobbies ou a necessidade da busca deles, que tem tanto se falado. Oi, gente, eu sou a Leteia. Esse é o lado B da Psi, onde falamos sobre coisas da vida com pinceladas de psicologia analítica. E bem, eu costumo falar aqui de temas que são recorrentes tanto nas sessões das pessoas que eu atendo, mas que também são comuns nos grupos de supervisão e de estudos que eu coordeno. E um adendo aqui rapidinho. Eu preciso explicar para vocês o que é supervisão, porque nem todo mundo sabe, né? Basicamente, é um lugar onde os profissionais eles vão para contar de forma resumida as questões de um caso que estão atendendo e as dúvidas sobre aquele caso. O caso pode ser você ou não. E essas dúvidas podem ser teóricas ou até mesmo de manejo clínico, coisas mais práticas mesmo. Porque, sim, eventualmente, mesmo após anos de prática, pode ser que tenhamos dificuldade ou que a gente se depare com algum ponto cego e a gente precisa que alguém aponte isso e para que a gente possa melhorar mesmo na conduta terapêutica daquele caso. Por isso é tão importante a supervisão. Toda psicóloga, todo psicólogo deveria fazer. Infelizmente, isso não é uma obrigação por lei, embora eu ache que deveria ser. E isso é bem diferente, supervisão é bem diferente de terapia pessoal, né, do próprio profissional, que é como a que você faz. Outra coisa que também deveria ser obrigatória. E eu costumo dizer que psicólogo ele tem sim prazo de validade. É quando ele passa a achar que ele não precisa mais fazer nem terapia e nem supervisão, venceu. Pode jogar fora, gente. Não funciona, não presta mais. E dito isso, a minha dica para quem está procurando profissional para começar a fazer terapia é: pergunta se a pessoa faz supervisão e faz terapia. É o mínimo que um profissional deve fazer para poder atender. Mas, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização sobre isso e muitos não fazem. E se vocês quiserem, inclusive, que eu fale mais sobre isso nos próximos episódios, ou se vocês quiserem alguma questão específica, me mandem mensagem sugerindo que a gente pode pensar em conversar a respeito, tá? Mas agora, voltando para o tema em questão, uma coisa nunca é única. Um tema nunca é único. Então, se você está passando por isso, com certeza muitas outras pessoas também estão. E mesmo que pareça originalmente seu, não é. E com certeza isso vem de uma necessidade criada e vendida coletivamente e influenciada pelo que você, eu e todo mundo consome no momento. Tipo o shape da moda, seja ele slim, seja ele maromba, peitinho, peitão, uma marca que está em alta, ou um objeto, tipo esses labubus, esses chaveiros penduricados. É claro que não, você não precisa de um bicho pendurado na sua bolsa para viver. Mas é óbvio que você quer aquele bicho pendurado na sua bolsa. E isso não é uma crítica, porque quando for vocês vão saber e eu aviso também. Nessa propaganda dos labubus e dos chaveiros, eu não caí. Mas em outras eu caí, tipo a garrafa Stanley, inclusive eu gosto. E algumas a gente cai e vai embora. Isso são tipo ondas, né? A gente cai em ondas de consumo o tempo todo. Eu, você, todo mundo. E ninguém tá ileso a essas ondas. Às vezes a gente escapa de uma, a gente consegue mergulhar e passar por ela, mas logo ali na frente tem outra onda que vai te dar um caldo. E nesses dias foi muito curioso, porque eu vi uma moça falando algo como te mostrando um hobby diferente até você achar um que seja pra você. Gente, é claro que eu fiquei muito curiosa e eu fui fuçar o Instagram da moça. E ela realmente mostrava muita coisa interessante. Tipo, desde pesca a artesanatos mil, assim, diferentes. Eu achei ela muito dedicada a procurar coisas para mostrar nesse sentido. E nada do que eu vou falar aqui é sobre ela, claro. E também, de forma alguma, uma crítica ao trabalho que ela estava fazendo na internet, né? Mas vamos lá. A busca por hobbies é um tema muito recorrente na clínica, como eu disse no começo do vídeo. E isso
tá espalhado pela internet, tá todo mundo falando disso, né? E da importância disso. É claro que a clínica reflete o que a gente está vivendo e os temas que a gente está vivendo na atualidade. E eu concordo. De fato, é importante que você tenha algo que você faz apenas por gostar, sem pretensão alguma de lucrar com isso. Seja esse lucro direto, por exemplo, fazer uma coisa de cerâmica para vender, ou seja esse lucro indireto, fazer coisas de cerâmica não necessariamente para vender, mas para produzir um conteúdo bonito para as redes sociais e assim ganhar likes, visualizações, deixar suas redes bonitas e vender um estilo de vida que você prega e quem sabe um portfólio para possíveis contratações. Os famosos lifestyles e aesthetics da vida, né? A gente não precisa usar esses termos em inglês para falar aqui de algo que invade as nossas redes o tempo todo. É só você abrir ali seu celular e passar nas coisas na tela que você vai ver isso. São coisas que, de alguma forma, principalmente de formas indiretas, tentam vender algo para trazer lucro. Estilos para trazer lucro, né? Por exemplo, eu sempre fico chocada quando me aparecem esses vídeos de pessoas dizendo que leram 8 livros ou mais naquele mês. E eu realmente me pergunto, como? E assim, me fiz várias perguntas sobre isso. Se as pessoas prestam atenção mesmo no que leram, elas fazem alguma coisa da vida além de ler? Elas são pagas para ler? A leitura foi feita com qualidade? Como é que foi isso? Eu realmente fico com várias dúvidas a respeito. E eu fico me perguntando se essa leitura é uma coisa compulsiva. E se for, será que não é uma fuga de realidade, como quase toda compulsão tende a ser? Honestamente, eu acho que eu nunca consegui ler 8 livros em um mês. Não me lembro disso. E, na verdade, eu nem sei quantos livros eu leio por mês ou por ano. Mas eu leio quase todo dia. Só que as minhas leituras, elas precisam ser intercaladas entre os meus gostos pessoais e as minhas necessidades de trabalho. E mesmo eu achando super saudável a minha relação com a leitura, dependendo do dia que eu vejo uma propaganda dessas, eu me questiono se eu não deveria estar lendo mais, diga-se de passagem. E eu imagino que isso aconteça com você também, talvez não com a leitura, mas com outras coisas, tipo treinar mais, comer melhor. Ou, claro que você poderia ser uma mãe melhor. Com certeza você poderia ser uma mãe melhor. Por que não? E a gente falou um pouco disso no episódio anterior, né, no 6. Essa coisa de tudo tá bom, mas pode melhorar um pouco mais. Só que será que isso é saudável? Será que precisa melhorar tanto assim? E até aonde que precisa melhorar? Uma hora para? Uma hora não precisa mais melhorar? E isso, né, o fato que muitas pessoas têm reclamado da dificuldade de encontrar um hobby ou a falta de tempo para isso. E são questões bem diferentes, então a gente vai separá-las. Sobre a questão da falta de tempo, isso é um problema gravíssimo, né, da nossa época, e a gente não tem mais tempo para nada. E isso é tão crônico e preocupante que já apareceu em praticamente todos os episódios que gravamos aqui, mesmo não sendo o tema principal de nenhum deles. Olha só. E eu acho que vai continuar aparecendo em todos os outros, inclusive. Então eu vou procurar não me estender tanto nessa questão. Sobre isso, eu só quero lembrar que o seu tempo é definitivamente a sua vida. É o que você faz com ela. E a gente precisa vender uma parte da nossa vida para o trabalho. Eu entendo. Mas a gente também precisa existir para além do trabalho. Seja qual trabalho for o seu. Precisa sobrar tempo para a vida, para você, né? E se esse é um tema que te pega, considere ouvir os episódios 6 e 3, mas também dá uma olhada por tudo aqui. E voltando à nossa linha de raciocínio, o que você entende por hobby? E aí, já parou para pensar nisso? Porque, por definição do dicionário Oxford, hobby é uma atividade exercida exclusivamente por lazer, distração, passatempo. Ou seja, até faxinar um armário pode ser um hobby, se você, assim como eu, gosta disso. E eu adoro organizar um armário, gente, sério. Mas enfim,
Brincar com seus pets, cuidar do jardim, ler, cozinhar, artesanato, qualquer coisa pode ser um hobby. Desde que você esteja fazendo apenas na intenção de lazer. Não precisa ser algo absolutamente diferente e complexo. E aqui temos uma questão. Vamos supor que você não gosta de fazer exercícios físicos, mas você sabe que precisa fazer pela sua saúde. Nesse caso, não é um hobby, é uma obrigação, tá? A menos que você goste muito de se exercitar e você faça isso de bom grado. Mas se de alguma forma isso se tornou uma obrigação, especialmente com métricas, o reloginho, objetivo, já não é mais um hobby, tá? Então, se você lucra de alguma forma com isso, também não é mais um hobby. Do mesmo jeito essas métricas. E colocado dessa forma, fica muito difícil de achar um hobby, né? Até porque, na medida que você torna isso comercial, uma simples leitura como hobby precisa ter um conceito, um vídeo ali, uma coisa, uma poltrona bonita, um lugar bonito, uma xícara de café ou de chá do lado, que também tem que ser bonita. A pessoa tem que estar arrumada para o vídeo, mesmo que seja de pijama e com cara de sono, tem que ser um pijama bonito, uma cara de sono bonita, que combine com uma estética, com a vibe que o vídeo quer passar. Gente, pijama fofo costuma ser caro, né? Então, assim, toda essa construção tem que ser pensada propositalmente para transmitir o que você quer despertar no outro com aquele vídeo. E com toda essa produção, uma simples leitura, ela toma uma proporção muito maior e exige muito mais tempo. E ainda, sabe, vai para além de todo esse preparo, tem o pós, a edição, a postagem. É muita coisa por algumas páginas, né? Desanima mesmo, aí ler talvez se torne um sacrifício, né? Então, se eu tivesse que me arrumar e fazer toda uma estética para ler, eu com certeza não ia conseguir ler minha meia hora diária que eu tento. Porque provavelmente essa meia hora se tornaria uma ou duas, e aí eu não ia ter tempo, não ia conseguir. É curioso falar isso aqui, porque desde que eu comecei a gravar mais conteúdos para as redes de uma forma profissional, eu tento me lembrar de me gravar fazendo algumas coisas. E eu falho com frequência nisso. Porque o meu hobby aqui é brincar com as terapeutas, o principal. Passear com elas. E, gente, eu esqueço de mostrar isso. Eu faço todo dia e esqueço. Vocês que perdem porque elas são muito fofas, desculpem. Mas o meu outro hobby é mudar a casa e a clínica. Eu adoro pintar parede, mudar móveis, fazer móveis. E só a título de curiosidade, fui eu que desenhei todos os móveis da clínica e alguns eu fiz com as minhas próprias mãos mesmo, assim, de verdade. E o meu sonho é ter uma oficina barra marcenaria ali no fundo de casa. Um dia. E eu gosto muito dessa parte. E eu me empolgo tanto para fazer que eu esqueço de gravar. E aí eu até lembro em algumas partes, mas a maioria fica de fora. Mas o resultado eu fico muito orgulhosa, então eu sempre quero mostrar no final. Mas às vezes eu fico frustrada porque deu tudo errado, e aí eu vou tentando consertar até achar um jeito que eu goste. E até isso eu tô tentando fazer, até isso eu tô tentando mostrar. Tô tentando diminuir essa ideia de perfeição, onde tudo tem que dar certo. Né? A maioria dos projetos que eu faço, eles têm muito erro no meio do caminho, até chegar lá. Mas o importante é isso, e acho que é legal essa construção. Esses dias eu fui editar um vídeo. O último que eu postei sobre o teto da clínica, mas esse episódio vai ao ar, já não vai ser mais o último. E eu me vi com um problema. Gente, eu tava com uma roupa horrível. Eu tava toda escafiotada, assim, uma coitada. Porque são as minhas roupas velhas e manchadas que eu uso pra esse tipo de coisa, né? E aí eu fui editar, fiquei com vergonha. Eu falei, eu não vou postar isso aqui. Olha o jeito que eu tô, a situação. Mas aí nessa mesma hora eu falei pra mim, a minha vozinha, sabe? Deixa de ser louca, menina. Faz logo isso. E aí eu acho que tem uma grande diferença nisso. Quando você faz por vontade, e aí você fica orgulhosa e quer mostrar. E é quando você faz desde o início pensando de uma forma esteticamente perfeita. Onde tudo tem que estar milimetrado ali. Pelo menos pra mim.
Eu acho que essa intenção faz bastante diferença. Eu não sei se vocês pensam assim também, mas eu acho que a intenção, sabe? Eu vou fazer como uma forma de venda, de um estilo, ou como? De que forma? Acho que tudo isso, de algum jeito, tem que estar por trás dessa questão do hobby. Enfim, hobbies, eles são coisas feitas para serem leves, como o próprio dicionário já falou pra gente. E se para você buscar ou exercer um hobby tem sido uma pressão, ou um peso, um desgaste, uma meta, talvez você deva repensar mesmo. E repensar muitas coisas na sua vida, não só o hobby. Né? Esses tempos, um pessoal ressuscitou uma matéria da internet de 2014, da revista Science, e tá em inglês, mas eu vou deixar o link para vocês na descrição. Era de 2014, o pessoal falando como se fosse uma grande descoberta, vejam bem. Esse estudo ele foi feito na Universidade de Virgínia e ele constatou de uma forma muito resumida que as pessoas preferiam levar choques a ficarem 15 minutos sem fazer absolutamente nada, a sós com seus próprios pensamentos, com as vozes da cabeça. Bem, gente, isso foi 11 anos atrás. Imagina isso agora que a gente está cronicamente online. Imagina. Há 11 anos atrás, não tinha nem smartphone, né? Não, tinha sim, tinha. Tinha smartphone, sim. Tava aqui jurando que eu era uma jovenzinha, mas não, não era. Só que não tinha acesso fácil à internet, né? Era aqueles ainda de botão, os smartphones de botão. O começo do touch, aquela coisa meio caótica, né? Mas não era fácil acesso. Voltando. O teste era só sobre você ficar sozinho por 15 minutos. Não era pra dormir. Era ficar sozinho. Com você mesmo. Sem TV, sem série, sem música, sem podcast. Só as suas vozes mesmo. E aí? Quem aí dá conta desse desafio? Uma coisa dessas, né? Que absurdo. Isso é uma reclamação muito atual. Muitas pessoas não conseguem e a tendência é piorar nesse aspecto. E aí eu fico me perguntando, o que será que tem de tão horrível na nossa própria companhia a ponto de a gente preferir uma vida cheia de estímulos o tempo todo, sem descanso, sem nada. Nossa cabeça o tempo inteiro sendo super estimulada. Não é à toa, nem coincidência, que os números de depressão, ansiedade, burnout e vários outros problemas de saúde mental têm aumentado assim, ó, a cada ano e vai continuar aumentando. A internet, o estar cronicamente online e cheio de ideias e opiniões o tempo todo, com muitas vozes que não são nossas falando com a gente, inclusive eu falando com vocês, é algo muito recente em termos históricos. E ainda, a gente ainda está aprendendo a usar isso tudo. E a gente precisa pensar a partir dos dados que a gente já tem. E não são tão bons assim. Então, se você está procurando um hobby, pense em criar alguma coisa só para você. E depois de pronto, você decide se você vai compartilhar ou não. Tenta não se apegar às performances ou a qualquer coisa que pode ser exibida como um troféu ou um mérito. Sabe? Dentro da terapia, funciona mais ou menos assim. Eu atendo várias pessoas que são artistas mesmo, que vivem disso. Produzem coisas incríveis, belíssimas. E o que elas produzem com a intenção de comércio, de dinheiro, é o trabalho delas. E a gente não usa como material terapêutico nas sessões. E o próprio Jung falava isso em várias obras. O valor de uma produção terapêutica, ela não pode estar atrelada ao valor monetário. Um hobby também não. Então, nesse ponto, vocês entendem que o hobby é algo terapêutico também? Não pelo fato de produzir alguma coisa, mas pelo fato de dar espaço para o ócio, para a criatividade, para a produtividade não capitalista do negócio, para a gente, para a nossa expressão do que a gente quer, do que a gente é. E eu espero, de verdade, que esse episódio possa ajudar vocês a pensarem em possíveis hobbies, por que não? E mesmo que seja, talvez, não fazendo nada, ficar 15 minutos olhando pro teto, pro céu, vendo forma na nuvem, quem sabe. Certo? Um beijo, gente.
Os meus contatos estão na descrição, vocês podem me escrever e, por favor, dá as avaliações, as estrelinhas, os likes, compartilha que isso ajuda muito. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo, gente!